Sou a Sargento Bella Bailey. Tenho 33 anos e, há 10 anos, minha irmã Chloe deixou sua filha recém-nascida, Arya, na minha porta com um bilhete rabiscado e desapareceu. Quando pedi ajuda, meu pai ordenou friamente: você é um soldado. Trate isso como uma missão. Não nos incomode. Criei minha sobrinha como se fosse minha filha e juntas construímos uma vida linda. Então Chloe voltou com meus pais, me processando pela custódia, alegando que eu os havia separado. Hoje, na audiência, depois de me retratarem como uma mãe soldado estável, entreguei ao juiz uma pequena caixa de metal. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para dentro. Então ele perguntou: eles sabem que você tem isso? Eu apenas balancei a cabeça. Antes de continuar minha história, diga-me de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você acredita que o sacrifício vale mais que sangue, curta e inscreva-se porque esta história vai redefinir para você o verdadeiro significado das palavras família e honra. 10 anos antes, meu mundo tinha uma ordem. Tinha um ritmo. Cheirava a óleo de arma e disciplina. Em uma noite úmida de outubro, do tipo em que a umidade da Carolina do Norte gruda na pele como um segundo uniforme. Eu estava sentado no chão de madeira da minha pequena casa fora da base, limpando metodicamente meu M4. Cada clique do conjunto do ferrolho se acomodando de volta no receptor superior era um som familiar e reconfortante. Era o som do controle, do propósito. Lá fora, um estrondo baixo ecoava dos distantes campos de treinamento de Fort Bragg. O que nós chamávamos brincando de canção de ninar de Fort Bragg. Era a trilha sonora da minha vida, uma vida que construí com precisão, estrutura e a certeza inabalável da cadeia de comando. Então a campainha tocou. O som agudo e penetrante do sino cortou o ritmo tranquilo da minha noite. Era chocante e fora do lugar. Ninguém aparece de repente. Aqui não. Coloquei cuidadosamente os componentes do rifle sobre o tapete de limpeza. Meus movimentos são econômicos, enraizados por anos de treinamento. Caminhei até a porta, com os sentidos em alerta. Pelo olho mágico, tudo que eu conseguia ver era o brilho amarelo da luz da varanda nos degraus de concreto molhados. Abri a porta e vi uma parede de ar úmido e terroso. E ali, bem no meio do meu capacho, estava uma cadeirinha de bebê. Por um momento, minha mente se recusou a processar a imagem. Era um objeto estranho no meu mundo tático. Dentro do assento, uma pequena forma se mexia sob um cobertor fino. Um pedaço de papel amassado estava colocado ao lado de sua cabeça. Meu coração começou a bater em um ritmo frenético e desordenado contra minhas costelas. Ajoelhei-me, meus joelhos estalando, e peguei o bilhete. A caligrafia era um rabisco caótico, uma assinatura da minha irmã, Chloe. O nome dela é Arya. Eu sinto muito. Você é a pessoa mais forte que conheço. Forte. A palavra não me atingiu como um elogio, mas como um peso de chumbo no estômago. Ser forte não foi uma escolha. Era o papel que me foi atribuído durante toda a minha vida. E agora parecia menos uma virtude e mais uma sentença de prisão perpétua. Desabotoei as tiras impossivelmente pequenas e peguei o bebê nos meus braços. Ela era mais leve que meu rifle. O cheiro de leite azedo e chuva encheu minhas narinas. Um cheiro invasivo que imediatamente começou a sobrepor-se ao conforto familiar do óleo e do metal. Meu mundo de disciplina tinha acabado de ser destruído por uma ordem que não estava em nenhum manual de campo. Uma busca rápida no assento do carro revelou uma bolsa de fraldas barata. Dentro, 4 fraldas, um pacote de lenços umedecidos pela metade e uma lata de fórmula em pó com data de validade vencida há 2 semanas. Foi isso. Essa foi a soma total da premeditação maternal de Chloe. Esse descuido acendeu uma onda de raiva no meu peito. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu telefone, meus dedos de repente ficaram desajeitados na tela. Liguei para casa, para Charlotte. Uma parte desesperada e tola de mim rezou por pânico do outro lado da linha, por um pingo de preocupação, pela família. O telefone tocou 3 vezes antes que meu pai atendesse. Expliquei a situação, com a voz tensa e tensa, as palavras saindo rapidamente.
O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Isso durou o que pareceu uma eternidade. Então a voz do meu pai soou monótona e desprovida de qualquer emoção, como se você estivesse discutindo um pequeno inconveniente com a empresa de TV a cabo. Essa é uma bagunça da Chloe, não nossa, ele disse, com um tom firme. Você é uma soldada, Bella. Trate isso como uma missão. Não nos incomode com isso. Antes que eu pudesse processar o golpe, a voz da minha mãe soou na linha. De alguma forma, ainda pior. Bella, querida, você sempre soube se cuidar. Você tem um salário, uma casa estável. O que a Chloe tem? Eles não perguntaram se o bebê estava bem. Eles não perguntaram como eu estava. Eles não fizeram nenhuma pergunta. Eles simplesmente fecharam a porta, trancando-a por dentro. Apertei o botão de encerrar a chamada, sentindo o plástico do telefone escorregadio na minha palma suada. O frio que me atingiu não tinha nada a ver com a chuva de outubro. Uma última esperança. Jake, Capitão Carter, meu Jake. Nós éramos camaradas. Dividíamos a vigilância na chuva congelante e os exercícios de treinamento sob o sol escaldante. Ele mais do que ninguém deveria entender. Liguei para ele novamente. O longo silêncio depois que expliquei. Mas esse silêncio não era vazio. Estava cheio do som de engrenagens girando e de cálculos sendo feitos. Bella, ele disse finalmente, e sua voz tinha um tom novo e cauteloso. Uma criança. Isso é uma complicação. Você sabe como um dependente afeta a implantação, afeta o plano de carreira, afeta a promoção. Ele não estava vendo um bebê indefeso precisando de proteção. Ele estava vendo um problema logístico, uma variável que atrapalhava o plano operacional da carreira dele e, por extensão, a minha. Ele estava diante de um passivo. Ele veio naquela noite. Ele não olhou para o bebê dormindo no berço improvisado que eu havia feito com um cesto de roupa suja. Ele apenas colocou as poucas coisas que guardava em minha casa em uma mochila. Só preciso de um espaço para pensar, ele disse, evitando olhar para mim. Foi a despedida do covarde. Eu sabia que seria a última vez que o veria. Ele saiu pela porta e não olhou para trás, deixando-me em um silêncio mais profundo e profundo do que qualquer outro que eu já havia conhecido. Naquela noite, a mais longa da minha vida, sentei-me no chão, com Arya dormindo em meus braços. O trovão distante dos treinos de artilharia, as canções de ninar de Fort Bragg, não soavam mais reconfortantes. Parecia hostil, estranho. Olhei para o rostinho pequeno e perfeito aninhado contra meu peito e senti uma combinação assustadora de medo intenso e algo mais, algo que eu ainda não conseguia nomear. Era responsabilidade. Não o tipo que vem com uma patente e um conjunto de ordens, mas algo primitivo. Chloe me deu uma missão, e um soldado nunca abandona uma missão. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não tinha nenhum apoio, nenhum suporte, ninguém estava vindo. Enquanto eu estava sentado ali no escuro, com o chão frio pressionando meus ossos, uma única pergunta agonizante começou a se formar nas ruínas do meu mundo organizado. Por quê? Porque eu sempre era o único que ficava limpando a bagunça. Porque eu sempre tive que ser o forte. A pergunta ecoou no silêncio esmagador da casa, um fantasma assombrando o espaço entre o assoalho e o teto. Porque eu sempre tive que ser o forte. Nas primeiras horas da manhã sem dormir, com Arya finalmente quieta em meu ombro, a pergunta não era apenas um lamento. Foi um briefing da missão. Isso me fez voltar no tempo em uma missão de reconhecimento do meu próprio passado, em busca do ponto de origem do papel que fui forçado a desempenhar. Minha mente treinada para analisar e mapear o terreno começou a traçar a paisagem da minha própria família. E pela primeira vez, vi o mapa do favoritismo traçado com uma clareza devastadora. Tudo começou com pequenas coisas, do tipo que você ignora quando criança. Eu tinha 14 anos e queria uma mountain bike mais do que tudo. Era uma Seven Mesa, vermelho cereja, e representava liberdade. Meu pai, um homem que via a vida através das lentes de um balanço patrimonial, me deu uma frase conhecida.
Dinheiro não cresce em árvores, Bella, ele disse, não de forma indelicada, apenas constatando um fato. Você quer algo, você conquista. Então, eu fiz. Eu entregava jornais, acordando antes do amanhecer durante todo o verão, com o ar frio da manhã batendo no meu rosto enquanto pedalava minha velha e frágil bicicleta pelas tranquilas ruas suburbanas de Charlotte. O peso dos jornais na cesta era uma dor constante e satisfatória nos meus músculos. Em agosto, eu tinha o dinheiro. A bicicleta era minha. Eu tinha merecido. No mesmo outono, Chloe foi reprovada em uma aula de arte. Suas lágrimas foram um evento dramático que abalou a casa. Meus pais não disseram para ela se esforçar mais ou estudar mais. Em vez disso, eles a levaram até uma loja de materiais de arte e compraram para ela um cavalete de qualidade profissional e um conjunto caro de tintas a óleo. Você tem um dom, querida, minha mãe arrulhou, acariciando seus cabelos. Não deixe que uma nota boba desencoraje seu talento. Fiquei observando os calos nas minhas mãos, causados pelo guidão da bicicleta, que de repente ficaram ásperos e desajeitados. Foi então que entendi o procedimento operacional fundamental da nossa família. Meu esforço era esperado, um dado adquirido. Os sentimentos de Chloe eram um bem frágil e precioso que precisava ser protegido a todo custo. Eu era o burro de carga. Ela era a orquídea na estufa. O mapa ficou mais claro alguns anos depois com 2 letras. O meu veio em um envelope formal e impecável, com o selo da Academia Militar dos Estados Unidos em West Point. Um compromisso em West Point. Foi uma honra, uma conquista monumental pela qual lutei durante anos de notas perfeitas e treinamento físico extenuante. Entreguei a carta ao meu pai. Ele leu, com o rosto impassível, e deu um único e breve aceno de cabeça. Ele se virou para minha mãe e disse, como se eu nem estivesse na sala, bem, pelo menos não precisamos nos preocupar com a mensalidade dela. Não foi um elogio. Foi uma análise de custo-benefício. Meu sucesso foi medido em dólares economizados. Um mês depois, a carta de Chloe chegou. Era de uma pequena e obscura faculdade de artes liberais com um programa de artes não competitivo. Meus pais deram uma festa. Eles compraram um bolo de Harris Teeter e convidaram os vizinhos. Lembro-me de minha mãe radiante de orgulho ao dizer que a senhora Henderson, da casa ao lado, estava seguindo sua paixão. Estamos muito orgulhosos de que ela esteja perseguindo seu sonho. Eles estavam orgulhosos de um sonho vago e incerto, mas minha conquista tangível e difícil foi meramente uma solução prática para um problema financeiro. A linha entre nós não era mais invisível. Era um cânion profundo e intransponível. De um lado estavam o dever e a responsabilidade. Do outro, privilégio e paixão. As coordenadas finais no mapa foram desenhadas por meio de um telefonema. Eu era um soldado raso de primeira classe na época, vivendo com um salário que mal cobria minhas despesas. Chloe me ligou de uma cidade no oeste, chorando, dizendo que estava falida e não conseguia pagar o aluguel. Sem pensar 2 vezes, transferi para ela quase tudo que eu tinha economizado, ficando com o suficiente para comer ramen pelo resto do mês. Quando mais tarde perguntei aos meus pais por que eles não a ajudaram, minha mãe deu aquele suspiro sofrido que eu conhecia tão bem. Querida, enviar dinheiro a ela só a fortalece. Você é a irmã mais velha. Você é mais responsável. É melhor vindo de você. Lá estava a declaração de missão que eles escreveram para mim. Eu não era apenas filha deles. Eu era a rede de segurança de Chloe. O solucionador de problemas designado, o terceiro pai não remunerado e não agradecido, encarregado de lidar com as consequências de sua falha em criá-la. Eles não lhe ensinaram responsabilidade. Eles terceirizaram isso para mim. Andando de um lado para o outro com o peso quente e adormecido diário em meus braços, os fragmentos de memória se encaixavam como a ação do meu M4. A verdade não se instalou com um estrondo, mas com uma dor silenciosa e oca. Eu nunca fui a filha que eles queriam. Eu era muito disciplinado, muito autoconfiante, muito prático. Eu não precisava deles, e minha independência parecia uma rejeição ao papel deles como protetores.
Chloe, com suas crises fabricadas e caos emocional, era quem os fazia se sentir necessários, quem os fazia se sentir como pais. O amor que eles tinham por mim era o afeto calmo e distante que se tem por um investimento seguro no mercado de ações. O amor deles por Chloe era um amor frenético e desesperado por um projeto de paixão de alto risco e muito drama. E Arya. Esta criança inocente dormindo em meus braços era, aos olhos deles, apenas mais um dano colateral daquele projeto fracassado. Parei de andar e olhei para ela. Eles construíram esta caixa para mim, rotularam-na como forte e me selaram dentro dela. Mas olhando para a Arya, eu sabia que não podia deixá-la crescer em sua sombra. O passado era um mapa que explicava como cheguei aqui, mas não seria um mapa para onde estávamos indo. O ressentimento no meu peito esfriou lentamente, endurecendo e se transformando em outra coisa. Resolver. A questão não era mais por quê. A questão agora era o quê? O que eu faço agora? Determinação é algo frio e duro. Não deixa espaço para lágrimas ou questionamentos. Na manhã seguinte à saída de Jake, depois de uma noite olhando para a escuridão, a resposta para a pergunta sobre o que agora me esperava nos primeiros raios do amanhecer. Foi um curso de ação único, aterrorizante e inevitável. Olhei para a Arya, dormindo pacificamente em seu berço feito cesto de roupa suja, e soube que a vida que eu havia planejado meticulosamente, o caminho de um soldado de infantaria definido por implantações e exercícios de campo, havia acabado. A missão havia mudado. Com meu uniforme perfeitamente passado, entrei no escritório do comandante da minha companhia. O capitão Miller era um bom homem, um líder que eu respeitava imensamente, o que fez com que o que eu estava prestes a fazer parecesse uma profunda traição a tudo que eu era. Fiquei em posição de sentido diante de sua mesa. Senhor, preciso solicitar oficialmente uma transferência para um cargo não deslocável. As palavras pareciam cinzas na minha boca. Para um soldado como eu, isso era o equivalente a ficar no banco de reservas durante o jogo do campeonato. Era admitir uma fraqueza, uma limitação. Preparei-me para as perguntas, para o olhar de decepção. Em vez disso, o capitão Miller recostou-se na cadeira e me estudou por um longo momento. Seus olhos não demonstravam julgamento, mas sim uma compreensão profunda e cansada. Ele olhou para mim e então gesticulou vagamente em direção ao mundo do lado de fora da janela. Sargento, ele disse, com a voz mais suave que eu já tinha ouvido. Esta é a missão mais corajosa que você já enfrentou. Naquele momento, ele não viu um soldado comprometendo sua carreira. Ele viu um ser humano fazendo um sacrifício necessário. Senti uma ardência aguda atrás dos olhos, mas contive-a. A dor da decisão ainda estava lá, mas suas palavras fizeram dela uma ferida limpa, uma dor necessária. Minha vida se tornou uma operação logística implacável em um novo tipo de campo de batalha. O inimigo era a exaustão e ela estava em todo lugar. A privação do sono era um inimigo mais formidável do que qualquer exercício de treinamento. Tentei impor ordem militar ao caos de um recém-nascido. Elaborei cronogramas de alimentação em um quadro branco, um plano de operações em miniatura. Eu empilhei fraldas com a precisão de carregadores de munição. Mas disciplina não substitui experiência. Eu estava em território desconhecido, sem mapa, sem esquadrão. Houve noites encolhida em uma cadeira de balanço no escuro, onde os únicos sons eram os gritos inconsoláveis de Arya e meus próprios soluços silenciosos e desesperados. A sensação de fracasso era um peso físico, mais pesado do que qualquer mochila, mais esmagador do que o calor da Carolina. Certa tarde, no silêncio sombrio e zumbidor da casa, liguei o rádio para criar um ruído de fundo. A voz estrondosa de um pregador encheu a sala. Era o TD Jake. Eu não era particularmente religioso, mas estava desesperado o suficiente para ouvir qualquer coisa. Seu destino, ele declarou, não está vinculado às pessoas que se afastaram. As palavras cortaram meu cansaço e se alojaram diretamente em minha alma, sem se prender às pessoas que se afastaram. Meus pais, Chloe, Jake. A frase se tornou um mantra silencioso, uma informação à qual me agarrei nas trincheiras da minha exaustão. Os verdadeiros reforços chegaram alguns dias depois, não com um sermão, mas com um sorriso. Eu estava no PX,
o supermercado on base, tentando manobrar um carrinho de compras instável com uma área gritando presa ao meu peito. Eu me senti uma bagunça. Meu cabelo estava uma bagunça. Provavelmente eu tinha cuspido no meu ombro e estava prestes a abandonar o carrinho e seu conteúdo ali mesmo no corredor. De repente, uma mulher com olhos gentis e uma presença calma apareceu ao meu lado. Era Maria, esposa de um sargento-mor da minha antiga unidade. Parece que você precisa de um grupo de apoio, ela disse gentilmente. O uso de gírias militares foi deliberado, um sinal de que ela entendeu. Ela não me via como um caso de caridade, mas como um colega soldado em uma situação difícil. No sábado seguinte, a campainha tocou. Era Maria, e atrás dela estava um pequeno pelotão de outras esposas do exército. Eles vieram armados não com rifles, mas com caçarolas, sacos de fraldas e uma montanha de roupas de bebê usadas. Eles eram o grupo de preparação familiar, o FRG, uma organização que eu sempre soube que existia, mas nunca pensei que precisaria. Essas mulheres, muitos dos quais tiveram seus maridos enviados ao Afeganistão, enfrentando perigos que eu só podia imaginar, estavam aqui por mim. Eles não bisbilhotavam nem faziam perguntas intrometidas sobre a origem diária. Eles não ofereceram piedade. Eles simplesmente apareceram. Eles se revezaram segurando a área para que eu pudesse tomar banho. Eles prepararam um café fresco e ficaram sentados comigo, compartilhando histórias e conselhos práticos sobre como sobreviver à infância. As lágrimas que finalmente caíram naquela tarde não eram lágrimas de tristeza ou fracasso. Eram lágrimas de gratidão avassaladora e que faziam tremer a alma. Aquele único ato de gentileza foi a pedra fundamental da minha nova vida. Maria e a FRG se tornaram minha família. Eles entendiam a solidão e o sacrifício únicos da vida militar de uma forma que nenhum civil jamais conseguiria. Eles me ensinaram como navegar no sistema de creches, me indicaram serviços de apoio à família e, o mais importante, me mostraram que família é um verbo. Não é definido pelo sangue. Ela é definida pela ação, pelo comparecimento, pelo fornecimento de fogo de cobertura quando um camarada está imobilizado. Meus fins de semana se transformaram. Em vez de um silêncio sufocante, meu pequeno quintal estava cheio de sons da vida. Fazíamos churrascos e o ar ficava impregnado com o cheiro tipicamente americano de hambúrgueres e cachorros quentes grelhados. O som de crianças rindo e gritando enquanto corriam pelos irrigadores. Essas mulheres, essas estranhas que se tornaram irmãs, me ajudaram a construir uma fortaleza. Não foi feito de tijolos e argamassa, mas de experiência compartilhada, apoio incondicional e muito amor. Isso faz você pensar, não é? Às vezes, as pessoas que deveriam estar ao seu lado são as primeiras a ir embora, e um completo estranho se torna sua tábua de salvação. Se você já teve uma Maria em sua vida, alguém que apareceu quando você mais precisava, quero que você a homenageie agora mesmo. Clique no botão curtir para todas as famílias escolhidas. E nos comentários, basta escrever o nome da sua Maria. Vamos preencher este espaço com seus nomes. Lá, no coração de Fort Bragg, uma das instalações militares mais exigentes do mundo, encontrei meu santuário. Era uma fortaleza construída por aliados improváveis, uma prova do fato de que às vezes as famílias mais fortes são aquelas que você escolhe. Os anos que se seguiram foram construídos sobre a base que essas mulheres me ajudaram a construir. O caos da infância lentamente deu lugar aos ritmos previsíveis da infância. As noites frenéticas sem dormir foram substituídas por uma nova cadência. Uma vida definida não pela crise, mas pelo ritmo constante e reconfortante da rotina e do amor. Sobrevivemos à emboscada inicial, protegemos nosso perímetro e agora, nos anos tranquilos que se seguiram, construímos uma vida. Criamos nossas próprias tradições e rituais que se tornaram a base do nosso pequeno mundo. Sexta-feira à noite era nosso momento sagrado. Eu pegava uma pizza grande de pepperoni no Domino's na Skibo Road e fazíamos o que chamávamos de reunião informativa da missão na sexta-feira à noite. Nós estendíamos uma colcha grossa no chão da sala de estar e, com um filme da Disney passando suavemente na TV, eu olhava para a área, com um rosto sério, e perguntava: certo, soldado área, qual é sua rotina semanal de exercícios?
E ela faria um relatório sobre sua missão na escola primária ou base. Seus olhos se arregalaram com a importância de tudo aquilo. Ela me contava sobre alianças no parquinho, vitórias em testes de ortografia e os detalhes complexos das pinturas a dedo que ela havia criado. Construímos nosso próprio pequeno reino naquela pequena casa alugada, um lugar regido por duas leis simples, o amor e a pizza de calabresa. Havia uma alegria silenciosa naqueles momentos, uma profunda sensação de paz que eu nunca havia conhecido antes. Era uma felicidade que não herdei nem recebi. Era uma felicidade pela qual eu tinha lutado, centímetro por centímetro. Ariel cresceu como uma orgulhosa filha de militar. E o ritmo de Fort Bragg era a única música que ela conhecia. Ela conseguia distinguir entre o profundo vump-vump de um Blackwell e a batida mais pesada do rotor duplo de um helicóptero Chinook passando por cima. Ela sabia que as notas claras e nítidas de festa tocadas nos alto-falantes Basfid ao amanhecer significavam que era hora de acordar e as notas solenes de retirada às 5 horas significavam que o dia de serviço havia terminado. Ela nunca viu essa vida como algo que lhe faltava. Era um mundo de heróis, o mundo dela. Nunca esquecerei o desfile do Dia dos Veteranos quando ela tinha 6 anos. Ela ficou parada na calçada, segurando uma pequena bandeira americana, seu rosto uma máscara de concentração enquanto minha unidade passava marchando. Quando ela me viu, seu rosto explodiu em um sorriso. "Essa é a minha mãe", ela gritou, sua voz baixa cortando o som da banda marcial. "Minha mãe é uma soldado." Naquele instante, cada sacrifício, cada escolha difícil, cada momento de dúvida, tudo se cristalizou em um único e perfeito ponto de orgulho. Eu não tinha apenas dado a ela um lar. Eu lhe dei algo mais valioso do que qualquer fundo fiduciário. Eu lhe dei um legado de honra. As perguntas difíceis surgiram como eu sempre soube que aconteceriam. Quando ela tinha 7 anos, sentada na beira da cama uma noite, ela perguntou sobre sua outra mãe. Eu tinha me preparado para esta missão. Peguei um pequeno álbum de fotos que eu tinha feito, com páginas cheias de imagens dos seus primeiros anos. No fundo, havia algumas fotos cuidadosamente escolhidas de Chloe sorrindo, de uma época antes de tudo desmoronar. Sentei-me ao lado dela, sentindo o peso do seu pequeno corpo quente contra o meu lado. "Essa é sua tia Chloe", eu disse suavemente, com a voz calma. "Ela deu você ao mundo, Arya, e esse foi o maior presente que alguém poderia dar." Mas naquela época da vida, ela não estava pronta para uma missão tão grande quanto ser mãe. Então ela me deu essa missão, a missão mais importante de todas. E é a honra da minha vida realizá-lo. Contei a verdade a ela, mas contei através das lentes de um soldado. Concentrei-me na missão, não nas falhas da pessoa que a atribuiu. Essa peça, no entanto, era ocasionalmente perturbada por fantasmas do meu passado. Meus pais me visitavam às vezes, geralmente apenas para uma breve parada a caminho das férias anuais em Myrtle Beach, na Carolina do Sul. Essas visitas eram sempre tensas, repletas de acusações não ditas. Eles chegavam trazendo presentes caros e inapropriados para a área. Um vestido de grife para uma garota que vivia de shorts e camisetas. Uma delicada boneca de porcelana para uma menina que preferia subir em árvores. Era a maneira deles de tentar comprar a absolvição para cobrir sua ausência emocional com coisas materiais. Eles andavam pela minha pequena e arrumada casa com olhares críticos, demorando-se nos móveis modestos. Eles faziam comentários sutis sobre meu trabalho administrativo e minha carreira estagnada. "É realmente saudável para uma criança crescer perto de todas essas armas e soldados?", minha mãe perguntou uma vez, com a voz cheia de preocupação condescendente. Eles nunca viram a alegria nos olhos de Arya depois de um dia com amigos na piscina comunitária. Eles nunca sentiram a lealdade feroz da comunidade militar que se tornou nossa família. Eles olharam para nossa vida e viram apenas o que queriam ver. Um desvio da definição de uma família normal, uma vida escolhida por necessidade, não por amor. E em seu silêncio educado e crítico, eu podia sentir o velho frio retornando, um estrondo fraco e distante que alertava sobre uma tempestade se formando no horizonte. A paz era algo frágil. Eu sabia disso. No exército, você aprende que o silêncio prolongado muitas vezes é apenas o prenúncio de um ataque.
E o ataque à minha vida tranquila chegou numa tarde de terça-feira, não com o rugido de um motor, mas com o deslizar silencioso e predatório de um Tesla branco perolado parando na minha calçada. Era o tipo de carro que você vê em revistas. Uma nave espacial caiu no meu mundo de sedãs e caminhonetes sensatos. A porta do motorista se abriu e Chloe saiu. Quase não a reconheci. A garota caótica e desgastada de que eu me lembrava havia sumido, substituída por uma versão polida e bem cuidada. Seu cabelo loiro era liso e profissionalmente penteado. O vestido de grife dela parecia custar mais do que o pagamento mensal da minha hipoteca. Ao lado dela estava um homem alto e bonito, com um blazer justo, que irradiava a confiança natural dos ricos da tecnologia da Califórnia. Este era Trevor, seu marido. Eles pareciam um casal poderoso de um blog de estilo de vida e estavam parados no meu gramado. A história de recuperação de Chloe quando ela contou que o carro estava tão impecável e brilhante quanto ele. Ela ficou limpa, encontrou estabilidade e encontrou Trevor. Houve lágrimas, é claro, pedidos de desculpas pelo passado, alegria pela oportunidade de conhecer a filha que ela havia abandonado 9 anos atrás. Uma pequena e traiçoeira parte do meu coração, a parte que sempre desejou uma irmã, queria acreditar. Foi um lampejo de esperança, uma pequena e perigosa chama na fortaleza endurecida pelas batalhas das minhas emoções, sussurrando que talvez, apenas talvez, ela finalmente tivesse crescido. Contra meu melhor julgamento, concordei com as visitas supervisionadas de fim de semana, e eles desempenharam seus papéis com perfeição. Eles eram a tia e o tio divertidos e glamourosos. Eles levaram Arya para fazer compras no shopping em Raleigh, comprando para ela coisas que eu nunca poderia pagar. Eles jantavam em restaurantes caros, cujos cardápios não tinham preços. Minha filha, uma menina cuja maior alegria era comer pizza no chão na sexta-feira à noite, ficou deslumbrada com esse súbito influxo de riqueza material. Trevor, com um sorriso de político permanentemente estampado no rosto, dizia coisas como: só queremos recuperar o tempo perdido. Ou ela merece ser um pouco mimada. Mas seus olhos, quando encontraram os meus sobre a cabeça de Arya, eram frios e analíticos. Não eram os olhos de um tio amoroso. Eram os olhos de um homem avaliando um alvo. Meu nível de ameaça interna começou a aumentar. Algo estava errado. O primeiro sinal real de alerta foi um iPad. Era o modelo mais recente, totalmente carregado. Eles deram a ela como um presente casual de fim de semana. Eu tinha uma regra rígida em casa: tempo de tela limitado, principalmente em noites de escola. Era uma regra que eles conheciam. Quando gentilmente os lembrei disso, Trevor apenas riu. Ah, vamos lá, Bella. É para a educação dela. Não podemos deixá-la ficar para trás em um mundo digital. Ele enquadrou sua deliberada subversão da minha autoridade como um ato de paternidade esclarecida. Foi uma manobra sutil e brilhante. Ele não estava apenas dando um presente. Ele estava fincando uma bandeira, reivindicando território em uma vida que não era a dele. Ariel, é claro, estava em êxtase. E eu fui escalada para o papel de mãe rigorosa e nada divertida. Depois disso, as perguntas de Trevor se tornaram mais diretas, mais táticas. Durante as saídas de fim de semana, ele conversava comigo casualmente, mas suas palavras eram como sondas, procurando por fraquezas em minhas defesas. Deve ser difícil, Bella, saber que você pode ser mobilizada a qualquer momento. O que aconteceria com Arya então? Ele perguntava, com o tom transbordando de falsa preocupação. Esta é uma ótima comunidade, ele dizia, gesticulando vagamente em direção ao meu bairro tranquilo e seguro. Mas deve ser um pouco intenso para uma jovem que cresce em uma base militar. Ele estava travando uma campanha de guerra psicológica, plantando sementes de dúvida e medo, não apenas na minha mente, mas na de Arya. A estratégia foi eficaz. Numa noite de domingo, depois que eles partiram, Arya olhou para mim, seu rosto anuviado por um novo tipo de preocupação. Mãe, ela perguntou, a Califórnia é mais segura do que aqui? Eu sabia então que aquela não era mais uma visita familiar. Foi uma infiltração.
Eu estava em menor número e em pior posição em um campo de batalha de riqueza e influência que eu não entendia. A ofensiva final ocorreu um mês depois. Eles nos convidaram para jantar em uma churrascaria chique no centro da cidade, o tipo de lugar com toalhas de mesa brancas e garçons silenciosos e reverentes. A noite foi uma aula magistral de manipulação. Eles eram charmosos, atenciosos e faziam muitos elogios à área. Perto do final da refeição, Chloe tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um delicado colar de diamantes. Só uma coisinha, ela sussurrou, colocando-a em volta do pescoço de Arya. Arya ficou sem palavras, seus dedos percorrendo o pingente brilhante. E naquele momento de felicidade familiar fabricada, Trevor fez sua jogada. Ele pousou a taça de vinho, num gesto de decisão final. Ele olhou para mim e seu sorriso político desapareceu, substituído por um olhar de fria determinação corporativa. Bela, ele disse, com a voz calma e equilibrada, cortando o murmúrio silencioso do restaurante. Estamos pensando muito sobre isso. Sabemos o quanto você se sacrificou, mas Chloe é sua mãe biológica, e estamos em posição de dar à Arya uma vida melhor, uma vida mais estável. Queremos assumir a custódia total. As palavras ditas tão casualmente entre o tilintar dos garfos e o derramamento do vinho detonaram no centro do meu mundo. Elas eram uma declaração. O cessar-fogo havia terminado. A paz que eu tanto lutei para construir durante 9 anos tinha acabado de ser aniquilada. A guerra havia começado oficialmente. A viagem de 2 horas de Fayetteville até Charlotte pela I-85 foi um borrão de faróis e uma tempestade revirando meu estômago. As palavras de Trevor ecoaram na minha cabeça. Um zumbido de baixa frequência de desastre iminente. Mas por trás do choque, havia um resquício de esperança desesperada e ingênua. Um pequeno brilho que protegia do vento. Meus pais, apesar de toda a distância emocional, ainda eram meus pais. Eles podem ser indiferentes. Eles podem ser frios, mas não poderiam aprovar algo tão monstruoso. Essa era uma linha que não podia ser cruzada. Eles não podiam endossar o sequestro de uma criança disfarçado de reivindicação de custódia. Eles tinham que ser minha última linha de defesa, a posição final de recuo. Agarrei-me a essa esperança como um soldado se agarra a uma trincheira durante um tiroteio. Sussurrando para mim mesmo que sangue tinha que significar alguma coisa. Entrei na entrada familiar da casa de tijolos do subúrbio onde cresci, a casa que deveria ser sinônimo de segurança. Mas no momento em que entrei, soube que estava em uma emboscada. O ar estava denso e pesado, estagnado com acordos não ditos, como momentos antes de uma tempestade começar. E lá estavam eles, sentados no sofá florido da minha mãe, como se fossem donos do lugar. Chloe e Trevor. Meus pais também estavam lá, sentados desconfortavelmente em suas poltronas, com posturas rígidas, evitando intencionalmente meus olhos. Foi uma intervenção perfeitamente encenada, e eu era o sujeito. O inimigo já estava dentro do arame. Minha voz tremeu com uma raiva que eu estava lutando para conter. Enquanto eu expunha a situação, a campanha calculada de presentes e dúvidas, os jogos psicológicos, a exigência absurda que Trevor havia feito no restaurante. Apresentei os fatos como uma avaliação do campo de batalha, clara e concisa. Olhei para meu pai, esperando, implorando por um lampejo de indignação paternal da minha parte, para que ele se levantasse e restaurasse a ordem. Em vez disso, ele pigarreou, seu rosto uma máscara de pragmatismo distante. Bela, temos que ser realistas, ele começou, com um tom irritantemente calmo. Temos que pensar no que é melhor para a criança. Trevor é um empresário de sucesso. Chloe, ela mudou. As palavras foram um golpe físico, uma falha tática impressionante, mas foi a voz da minha mãe que deu o tiro mortal. Ela olhou para mim, não com simpatia, mas com uma expressão de aborrecimento cansado, como se eu fosse um problema antigo que ela finalmente tivesse se cansado de resolver. Nós já sabemos disso há algum tempo, Bela, ela disse, com a voz carregada de reprovação. Chloe vem nos ligando há 3 anos. O chão cedeu debaixo de mim. 3 anos? As palavras detonaram no silêncio da sala. Não foi apenas apoio.
Foi uma conspiração. Um engano calculado de longo prazo. Enquanto eu criava a Arya, participava de reuniões de pais e professores, cuidava de febres e construía uma vida, eles estavam ao telefone com Chloe, ouvindo sua narrativa organizada de arrependimento, acreditando em suas mentiras polidas. Eles não tinham apenas escolhido um lado. Eles estavam secretamente aliados ao inimigo há anos. O último resquício do meu controle foi destruído. Como você pôde? As palavras saíram da minha garganta, ásperas e ásperas. Como você pôde fazer isso comigo? Desisti de 10 anos da minha vida. Para ela, para esta família. O rosto da minha mãe endureceu e sua expressão ficou gelada. E que 10 anos foram esses? Ela disse, com a voz cheia de veneno. Sua carreira no exército deixou você fria, Bella. Isso deixou você duro. Arya precisa de uma mãe de verdade, não de uma oficial comandante. Cada palavra era um golpe preciso direcionado ao âmago da minha identidade, transformando meu serviço em uma falha. Ela se inclinou para a frente, com um olhar implacável, desferindo a devastadora rajada final. Você não pode dar um pai a ela. Trevor pode. Uma família deve ter uma mãe e um pai, Bella. É o que é natural. E lá estava. A traição máxima. Eles não estavam apenas do lado da minha irmã. Eles estavam usando meu sacrifício como arma. Eles estavam tomando minha força, minha disciplina, todo o meu trabalho como soldado e distorcendo isso como uma desqualificação para a maternidade. Eles estavam me dizendo que meu amor, o amor feroz, protetor e consumidor de uma mãe solteira, era antinatural, insuficiente, errado. Meu pai selou o veredito. É hora de você devolver o que não é seu, Bella, ele disse calmamente, sua voz carregando o peso de um julgamento final. É a coisa certa a fazer. Algo dentro de mim estalou. A raiva quente e abrasadora desapareceu, extinguindo-se num instante. Em seu lugar, uma resolução fria e terrivelmente calma se instalou em meus ossos. Um núcleo de gelo sólido. As lágrimas que ameaçavam cair simplesmente evaporaram. Olhei para eles. Esses dois estranhos vestindo os rostos dos meus pais, minha irmã com suas lágrimas de crocodilo cuidadosamente ensaiadas e seu marido astuto e predador. Naquele momento de desespero absoluto, enquanto todos me encaravam, esperando minha rendição, as palavras do credo dos soldados ecoaram no silêncio da minha mente. Eu nunca vou desistir. Nunca abandonarei um camarada caído. E eu vi o rosto de Arya, minha filha, minha missão, minha responsabilidade, minha companheira caída. Minha voz quando finalmente falei estava desprovida de qualquer emoção. Era tão firme e frio quanto o aço do meu rifle. Não vou devolver nada, eu disse, minhas palavras claras e precisas no silêncio atordoado da sala. Arya é minha filha. Olhei nos olhos de cada um deles, um por um. Um comandante inspecionando uma força hostil. Se você a quiser, terá que passar por mim. Vejo você no tribunal. Sei que há pessoas ouvindo isso agora que sentiram exatamente a dor da traição. Quando as pessoas que deveriam protegê-lo são aquelas que seguram a faca. O primeiro e mais sagrado dever dos pais é proteger seus filhos. Se você acredita nisso, clique no botão curtir para cada criança que merece um protetor. E nos comentários, quero que você escreva 2 palavras simples que digam tudo. Um pai protege. Dei as costas para eles, diante dos destroços do que eu antes chamava de família, e saí pela porta. A emboscada falhou. A linha final havia sido traçada. A última gota havia caído. Esta guerra eu lutaria até o fim. A viagem de volta para Fayetteville foi diferente. A raiva ainda estava lá, um núcleo branco e quente no meu peito. Mas ele havia sido transformado. Não era mais uma tempestade caótica. Ela havia sido forjada em algo frio, duro e afiado. Era combustível. A guerra havia sido declarada. E um soldado não desmorona quando a guerra é declarada. Um soldado se prepara. Minha dor era um luxo que eu não podia pagar.
Um equipamento não essencial que preciso guardar num armário na mente para lidar com ele mais tarde. Agora era a hora de planejar a missão. O primeiro objetivo era garantir um comandante. Na manhã seguinte ao meu retorno a Fort Bragg, antes mesmo do sol nascer, eu estava na sala de espera de um escritório de advocacia no centro da cidade. Maria me deu o nome. David Shane, ela disse que ele é um bulldog. Costumava ser o jaguar do exército. O escritório era pequeno e modesto, o ar cheirava a papel velho e café velho. Sentei-me ereto na beirada de uma cadeira de vinil desgastada, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, lutando contra a vontade de me mexer. Esse era um tipo diferente de vulnerabilidade. Não enfrentando fogo inimigo, mas se preparando para expor uma década de dor pessoal a um completo estranho. O homem que finalmente me cumprimentou não era o que eu esperava. David Shane era um homem asiático-americano compacto, cujos olhos aguçados e inteligentes pareciam avaliar tudo de uma vez, sem perder nada. Ele não me ofereceu banalidades nem garantias vazias enquanto eu relatava os últimos 10 anos da minha vida na superfície polida de sua mesa. Ele ouviu, com os dedos entrelaçados, a expressão ilegível, deixando o silêncio pairar no ar depois que terminei. Ele ficou em silêncio por um longo momento, com um olhar firme. Então ele se inclinou para a frente. Sargento, ele disse, com a voz baixa, mas firme. No JAG Corps, não ganhamos casos com discursos apaixonados. Nós os vencemos com provas, com testemunhas. Seu amor por sua filha não era um sentimento. Foi uma década de ações. Nosso trabalho é fazer com que o tribunal veja isso. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti uma mudança no cenário tático. Eu não era mais uma mãe desesperada lutando sozinha. Eu fazia parte de uma equipe de comando. Eu tinha um estrategista. A primeira coisa que David fez foi deslizar um bloco de notas sobre a mesa. Precisamos reunir seu suporte de fogo. Faça uma lista. Todos que testemunharam você sendo mãe de área. Todos. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha sob uma única luz forte. O bloco de notas na minha frente. Essa era uma tarefa que eu entendia. Eu fiz as ligações. Comecei com meu antigo comandante de companhia, um homem que eu respeitava imensamente. Antes que eu pudesse terminar minha explicação concisa e profissional, ele me interrompeu. Não diga mais nada, sargento. Apenas me diga quando e onde. A próxima ligação foi para Maria. Ouvi-a dizendo ao marido ao fundo: limpe minha agenda. Bela precisa de nós. Liguei para os professores de área na escola primária base, vizinhos que a viram crescer. As esposas da Alemanha Oriental que organizaram aquele chá de bebê para mim todos aqueles anos atrás. A resposta foi uma onda de apoio. Ninguém hesitou. Ninguém questionou. As palavras de Maria soaram em meus ouvidos como um grito de guerra. Bela, você não criou apenas área. Você se tornou parte desta fortaleza. Não deixamos que derrubem nossos muros. Eles não eram apenas testemunhas de caráter. Eles eram minhas tropas, meus reforços, prontos para ficar na linha comigo. No meu próximo encontro com David, mencionei meu desconforto em relação a Trevor. A história dele é perfeita demais, expliquei. As palavras parecendo inadequadas, a riqueza tecnológica, a recuperação tranquila de Chloe. Parece encenado. Muito limpo. David assentiu lentamente, com um brilho nos olhos penetrantes. Um bom soldado sempre confia em seu instinto, ele disse. É o seu sistema integrado de detecção de ameaças. Ele recomendou um investigador particular, um policial aposentado da Califórnia chamado Frank Miller. Ele é um filho rude de um David avisado. Mas ele encontra coisas que as pessoas não querem que sejam encontradas. O custo foi exorbitante. Mais tarde naquele dia, consultei minha conta bancária online. Os números que se observavam representavam uma década de economia cuidadosa, de abrir mão de férias e de dirigir um carro de 10 anos. Era minha rede de segurança. E com um clique, eu estava prestes a cortá-lo.
Mas então imaginei o sorriso presunçoso e confiante de Trevor, e a escolha foi simples. Uma rede de segurança é inútil se o chão abaixo de você já não existe mais. Autorizei a despesa sem pensar duas vezes. Se houvesse uma fraqueza nas defesas do meu inimigo, eu precisaria de reconhecimento para encontrá-la. Naquela noite, peguei meu antigo exemplar de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, na estante. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, eu li. E você não estará em perigo em 100 batalhas. A parte final da minha estratégia veio até mim por acidente. Enquanto reunia registros financeiros para David, contas de serviços públicos, recibos de supermercado, qualquer coisa para documentar minha vida com Arya, peguei um velho armário de metal do fundo do meu armário. As dobradiças rangeram ao abrir, liberando um leve cheiro de cedro e papel velho. Meus dedos tremiam levemente quando levantei a primeira pilha de documentos. Estava tudo lá. Os e-mails impressos enviados aos meus pais, anunciando os primeiros passos de Arya, suas primeiras palavras, eram sempre recebidos com respostas educadas de uma frase só ou, mais frequentemente, silêncio. Mensagens de texto de Chloe, uma série de apelos desesperados por dinheiro ao longo dos anos, cada um prometendo que seria a última vez. Cada conta de hospital por cada doença infantil, cada recibo de material escolar e presentes de aniversário, cada pagamento de mensalidade de creche. Cada pedaço de papel era um testemunho silencioso do abandono deles e do meu comprometimento. Eu o salvei não por despeito, mas como um registro meticuloso de um soldado. Mas agora, vendo todos juntos, percebi o que eles realmente eram. Levei a caixa para o escritório de David. Ele não tinha pressa. Ele examinou cada documento um por um, colocando sobre a mesa de conferências como um mosaico de abandono. A pilha cresceu, um rastro de sacrifício silencioso e profunda indiferença. Quando ele terminou, olhou para mim e pela primeira vez vi algo mais do que um estrategista em seus olhos. Eu vi um profundo respeito. Sargento, disse ele, gesticulando para a montanha de evidências que cobria a mesa. Isso não é apenas uma prova. Esta é a sua história. E isso, ele bateu na tampa da caixa de metal, é nossa munição. O tribunal da família Fayetteville parecia menos um tribunal e mais uma sala de interrogatório estéril. As paredes eram de um bege opaco. O ar estava frio e a tensão era sufocante. Sentei-me ao lado de David Shane, com as costas eretas e as mãos tão apertadas no colo que meus nós dos dedos estavam brancos. Parecia um treinamento básico novamente, uma preparação para um ataque que eu sabia que estava por vir. Sua ofensiva foi rápida e brutal. O advogado de Chloe, um homem elegante de terno feito sob medida, movia-se com a graça predatória de um tubarão. Ele chamou isso de uma criação não tradicional e potencialmente perigosa, pintando minha vida como soldado não como um serviço, mas como uma responsabilidade. Ele transformou meus exercícios de treinamento de campo em semanas de abandono e minha carreira em uma ameaça iminente, fazendo com que nosso lar seguro e amoroso parecesse um quartel instável à beira de uma zona de guerra. Então Chloe subiu ao banco das testemunhas. Vestida de branco imaculado, ela desempenhou perfeitamente o papel de vítima. Com a voz trêmula e um lenço de papel usado estrategicamente, ela contou uma história comovente de uma década que passou ansiando pela criança que lhe foi negada por uma irmã mais velha, controladora e obcecada por militares, que usou a disciplina para isolar uma criança de sua verdadeira família. Meus pais me seguiram, com rostos sombrios e justos enquanto mentiam sob juramento. Com vozes firmes, eles testemunharam que eu era difícil, que havia rejeitado suas tentativas de envolvimento e que sempre colocava minha carreira antes das necessidades da criança. Meu próprio sangue estava sistematicamente desmantelando minha vida, meu amor, meu sacrifício. Fiquei sentado ali, meu rosto uma máscara de pedra, recebendo o fogo que chegava. Eu não estremeci nem chorei. Eu simplesmente absorvi cada mentira como um golpe físico. Então David Shane se levantou. Toda a dinâmica da sala mudou. A defesa chama sua primeira testemunha. Ele disse calmamente, capitão aposentado John Miller. Meu antigo comandante de companhia caminhou até o palanque, sua presença enchendo a sala com uma autoridade inegável.
Ele falou do meu histórico, da minha integridade e da minha coragem. O sargento Bailey, disse ele, com a voz clara e forte, é o soldado mais responsável que já tive a honra de comandar. Quando ela assume uma missão, ela a cumpre, não importa o custo. E nos últimos 10 anos, sua missão mais importante tem sido sua filha. Depois veio Maria. Seu rosto era uma mistura de tristeza e lealdade feroz. Em meio às lágrimas, ela contou ao tribunal sobre o soldado exausto que encontrou lutando no PX e como as esposas dos militares se tornaram nossa família. Ela descreveu o chá de bebê, os churrascos, os eventos da escola. Bella não criou apenas uma criança, gritou Maria, com a voz carregada de emoção. Ela construiu uma vida. Ela construiu uma casa. Ela fez tudo sozinha quando sua própria família lhe deu as costas. A professora da 3ª série diária a seguiu. Ela apresentou os boletins com notas máximas diária e falou sobre minha presença consistente nas reuniões de pais e professores e sobre meu trabalho voluntário na venda de bolos da escola. Ela pintou o retrato não de um soldado, mas de uma mãe dedicada e profundamente envolvida. Juntos, minhas tropas e minha família construíram um muro defensivo de verdade ao meu redor, tijolo por tijolo. Foi então que eu vi. David olhou para o telefone, que havia vibrado silenciosamente sobre a mesa. Um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. Ele se levantou, com um timing impecável. Meritíssimo, ele disse, sua voz cortando o silêncio da sala do tribunal. A defesa acaba de receber novas evidências de natureza altamente crítica. Peço permissão para me aproximar do tribunal. A juíza, uma mulher de rosto severo e olhar penetrante, assentiu. Um entregador de bicicleta entregou um envelope pardo lacrado ao oficial de justiça, que o passou para David. A sala prendeu a respiração. O único som era o farfalhar do papel enquanto David apresentava o conteúdo ao juiz. Observei sua expressão mudar. Seus olhos se arregalaram e seu maxilar se apertou. Ela olhou para cima e seu olhar caiu sobre Trevor e meus pais com indisfarçável desprezo. Quando ela assentiu, David se virou para encarar a sala. O estrategista agora era um carrasco. Meritíssimo, ele começou. Meu cliente foi acusado de ser financeiramente instável. No entanto, este relatório de um investigador particular na Califórnia mostra que a empresa de tecnologia do Sr. Trevor Hayes está atualmente sob investigação por fraude de investidores e está à beira de uma falência catastrófica. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. O rosto de Trevor ficou branco, o sorriso confiante completamente apagado. Chloe olhou para ele, boquiaberta, incrédula. Mas essa não é a descoberta mais importante. David continuou, com a voz mais baixa, forçando todos a se inclinarem. O investigador também encontrou um testamento recentemente autenticado. Pertence a um homem que faleceu há 6 meses. Um homem que, ao que parece, era o pai biológico de Arya, fruto de um breve relacionamento com a senhora Chloe Bailey na faculdade. Um homem que, sem que ninguém soubesse, havia se tornado incrivelmente rico. Um homem que deixou todo o seu patrimônio, um fundo fiduciário multimilionário, para a filha que ele nunca soube que tinha. A verdade detonou no silêncio. Nunca foi sobre maternidade. Foi um assalto, uma tentativa desesperada e repugnante de roubar dinheiro. Antes que alguém pudesse se recuperar, David foi até nossa mesa e pegou o velho baú de metal. Ele o colocou no banco das testemunhas com um baque final pesado que ecoou na sala silenciosa. E agora, meritíssimo, ele disse, sua voz ecoando com fúria justificada. Apresentamos uma década de amor para contrastar com uma década de mentiras. Ele abriu a tampa. Ele levantou um e-mail impresso. Um e-mail da minha cliente para seus pais, datado de 7 anos atrás, implorando para que eles comparecessem à formatura do jardim de infância diária. A resposta completa: desculpe, temos um torneio de golfe naquele fim de semana. Ele mostrou uma mensagem de texto. Uma mensagem da senhora Bailey para meu cliente datada de 4 anos atrás. Meu Deus, Bella, estou tão falido. Você pode me enviar $500?
Juro que vou te pagar de volta, ele continuou. Uma enxurrada incessante de fatos, lendo datas e valores de contas médicas, recibos de presentes de aniversário, mensalidades de creche. Foi uma avalanche esmagadora de verdade. A cada palavra, Trevor parecia encolher. Chloe ficou paralisada, seu rosto uma máscara de compreensão horrorizada. E meus pais? Meus pais simplesmente olharam para o chão, com os rostos pálidos e sua grande decepção destruída em 1 milhão de pedaços a seus pés. A guerra acabou. As palavras finais do juiz não soaram com o estrondo de uma explosão, mas com a clareza profunda e silenciosa de um sino dobrando no silêncio após uma batalha. Ela era uma mulher mais velha, com cabelos prateados e olhos que tinham visto muita coisa para se deixar enganar pelo teatro. Ela não apenas rejeitou a petição de Chloe. Ela falou diretamente comigo, sua voz ressoando com um respeito formal e poderoso que passei a vida inteira desejando da minha própria família. Sargento Bailey, ela disse, com um olhar firme e inabalável. Você não apenas serviu este país com honra, mas também assumiu uma missão muito maior com coragem extraordinária. Sua maternidade não está em questão aqui. É, de fato, a prova mais convincente apresentada neste tribunal. O alívio que senti foi tão imenso que quase doeu. Um peso físico saindo do meu peito, um peso que eu não sabia que carregava há 10 anos. Foi uma validação. Não apenas uma vitória legal, mas uma declaração do meu valor por um árbitro imparcial da verdade. Foi o reconhecimento que meus próprios pais nunca foram capazes de me dar. A guerra acabou. Mas agora vinha a parte difícil, limpar o campo de batalha. Quando estávamos saindo do tribunal, meus pais nos interceptaram no corredor. A mudança neles foi chocante. Eles pareciam derrotados. Toda a certeza justa havia sido arrancada deles, deixando-os com uma aparência frágil e 10 anos mais velha. Meu pai deu um passo à frente, seu rosto marcado por uma confusão que beirava o desespero. Bella, ele começou, com a voz rouca, mas eu levantei a mão, um gesto que era ao mesmo tempo uma parada e um escudo. A raiva havia passado. A dor ainda estava lá. Uma profunda dor fundamental. Mas o fogo havia se apagado, deixando para trás uma clareza fria e dura. Não há mais nada a dizer, eu disse, com a voz calma e serena, sem a raiva que eles provavelmente esperavam. Era a voz que eu usava no campo de treinamento, aquela para dar ordens, não para discussões. Arya e eu estamos hospedados em Fort Bragg. Esta é a nossa casa. Olhei nos olhos dos dois, certificando-me de que entendiam a finalidade das minhas palavras. Se você quiser fazer parte da vida dela, será nos meus termos. Não haverá presentes mais caros para comprar seu afeto. Só haverá tempo e sinceridade. E confiança, acrescentei, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Levaremos muito tempo para reconstruir. Não esperei por uma resposta. Vi o brilho de protesto nos olhos da minha mãe, a devastação no rosto do meu pai, mas não me envolvi. Peguei a pequena mão de Arya na minha, apertei-a e fui embora, deixando-os parados no silêncio ecoante do corredor do tribunal. Uma semana depois, chegou uma carta. O envelope não tinha endereço de remetente, mas reconheci imediatamente a letra sinuosa e dramática de Chloe. Lá dentro, as páginas estavam manchadas com o que presumi serem lágrimas. Trevor tinha ido embora, ela escreveu. Ele desapareceu no dia seguinte à audiência, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências do plano fracassado e da montanha de dívidas dele. Ela escreveu sobre sua fraqueza, seu egoísmo, sobre como ela facilmente deixou Trevor manipular seus sonhos de uma família perfeita em uma trama gananciosa e feia. A carta era uma longa e confusa confissão de uma vida vivida à sombra de suas próprias inadequações. A última linha foi rolada para baixo, quase como uma reflexão tardia. Eu nunca mereço ser mãe dela, ela escreveu. Você sempre foi a mãe dela, Bella. Dobrei a carta e coloquei-a no balcão da cozinha. Não senti nenhum triunfo, nenhuma satisfação, apenas uma profunda e cansada tristeza pela garotinha quebrada que ainda estava presa dentro do corpo da minha irmã. A garota que nunca aprendeu a assumir responsabilidade pela própria vida.
Minha tia-avó, uma mulher de fé profunda, costumava citar a Bíblia para mim. A verdade vos libertará. A verdade foi minha arma no tribunal e me garantiu a liberdade. Mas, ao ver as palavras de Chloe, percebi que a verdade não a havia libertado. Ela simplesmente ficou sozinha em uma prisão que ela mesma criou. Não respondi à carta, mas também não a joguei fora. Guardei-o no fundo de uma gaveta para outro dia. Talvez naquela noite, quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre os gramados bem cuidados do nosso bairro, eu me sentei com Arya na escada da frente. Estávamos dividindo um pote do seu sorvete favorito, menta com gotas de chocolate, passando de um para o outro com uma colher. O ar estava quente, repleto dos sons familiares de crianças brincando na rua e do barulho distante e rítmico dos treinos de artilharia. A canção de ninar de Fort Bragg agora está de volta à sua cadência reconfortante. Ficamos sentados em silêncio confortável por um tempo, apenas observando o mundo passar. Então Arya encostou a cabeça no meu ombro, seu pequeno corpo relaxado e contente. Acabou, mãe? Ela perguntou, com a voz num pequeno sussurro. Está tudo bem agora? Coloquei meu braço em volta dela, puxando-a para perto, e o doce cheiro de menta e chocolate encheu o ar. Olhei para o crepúsculo tranquilo descendo sobre nosso mundo, nossa fortaleza, nosso lar. Senti o peso sólido dela contra mim, a batida constante do seu coração e a certeza inabalável do nosso vínculo, um vínculo forjado no abandono e temperado no fogo de uma guerra longa e árdua. O ano que se seguiu ao julgamento foi um ano de reconstrução silenciosa. A tempestade passou e fomos deixados para reconstruir no terreno sólido que havíamos defendido. A vida entrou em uma nova cadência pacífica. As reviravoltas do processo judicial inesperadamente abriram uma nova porta para mim no exército. Meu comando, tendo visto minha resiliência e dedicação em primeira mão, me promoveu a sargento de primeira classe e me ofereceu uma nova posição, uma que eu jamais teria imaginado. Tornei-me conselheiro principal do grupo de preparação familiar da base, aconselhando jovens famílias militares a lidar com as pressões únicas desta vida. As mesmas experiências que antes eram usadas como armas contra mim, minha maternidade solteira, minha carreira, minhas lutas, foram transformadas em meus maiores trunfos. Eu ainda era um soldado, mas meu campo de batalha havia mudado. Em vez de treinar tropas para o combate, eu as estava ajudando a construir suas próprias fortalezas, fortalezas de comunicação, resiliência e amor. As linhas de comunicação com minha própria família continuaram tensas, mas houve tentativas. Meus pais ligavam todo domingo, com as vozes hesitantes, destituídas de sua antiga autoridade. Eles não ofereciam mais conselhos ou julgamentos. Eles só perguntaram sobre a escola diária, seus amigos, seu último projeto de arte. Era uma ponte frágil e provisória, mas era um começo. Chloe enviava cartões de felicitações esporádicos e sem assinatura, um cartão de aniversário, um cartão de Natal sem endereço de retorno. Eram pequenos gestos anônimos, ações de alguém que queria ser lembrado sem precisar ser conhecido. Ensinei Arya sobre perdão, mas ensinei a ela a versão dos soldados. Podemos perdoá-los por sua fraqueza, querida. Contei a ela uma tarde enquanto olhávamos um dos cartões de Chloe. Mas também temos o direito de proteger nossa paz. Perdoar não significa deixá-los entrar novamente na rede para causar mais danos. Isso significa que você deve deixar a raiva de lado para que ela não o sobrecarregue. Ela sentiu, com uma expressão séria e pensativa no rosto, que era muito mais velha do que sua idade. Ela entendeu. Afinal, ela era filha de um soldado. No seu 11º aniversário, Arya me deu uma pequena caixa embrulhada em papel azul. Lá dentro, aninhadas sobre uma cama de algodão, havia 2 placas de identificação de estilo militar, recém-gravadas. Peguei-os, sentindo o metal frio e pesado em minha mão. O primeiro dizia SFC Bella Bailey. Minha nova patente, meu nome. Sorri, tocado pela sua consideração. Mas foi o segundo que me fez ficar sem fôlego. Tinha apenas 2 palavras. Mãe da Arya. E abaixo disso, uma única linha poderosa. A missão mais importante.
Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu passava a corrente pela minha cabeça. Os 2 pequenos pedaços de metal estavam contra meu peito, mais pesados e mais preciosos do que qualquer metal que eu já havia ganhado ou poderia esperar ganhar. Durante uma década, busquei validação de pessoas que eram incapazes de dá-la. Eu lutei uma guerra pelo reconhecimento de uma família que se recusou a me ver. E aqui estava, o único comentário que realmente importou, dado a mim pela única pessoa cuja opinião era a lei do meu universo. Foi o reconhecimento máximo, a aceitação final e incondicional. Naquela noite, estávamos sentados na varanda da frente quando o sol começou a se pôr lentamente, pintando o céu da Carolina do Norte em tons de laranja e roxo. Exatamente às 17 horas, a primeira nota clara e triste de uma corneta cortou o ar. O som da retirada. Em todo Fort Bragg, o mundo parou silenciosa e respeitosamente. Carros pararam no meio da estrada. Os soldados que caminhavam pelo campo de desfile ficaram paralisados, virando-se para encarar a bandeira. As crianças que brincavam no quintal pararam e ficaram em posição de sentido. Arya e eu nos levantamos dos degraus da varanda. Colocamos a mão direita sobre o coração e observamos enquanto a bandeira americana começava sua lenta e digna jornada descendo pelo mastro no principal pátio de desfiles do outro lado da rua. 10 anos atrás, aquele som, o toque da corneta noturna, era a trilha sonora da minha solidão, um lembrete noturno do meu isolamento. Agora, era algo completamente diferente. Era o ritmo da nossa vida, a cadência da nossa casa. Era o som de uma promessa cumprida, de um dever cumprido, de uma paz duramente conquistada. Quando a última nota desapareceu no crepúsculo e a bandeira foi cuidadosamente dobrada, olhei para minha filha, minha linda, resiliente e incrível filha. Éramos uma equipe de 2 bombeiros, abandonados no campo de batalha. Nós enfrentamos o inimigo, mantivemos a linha e sobrevivemos. Mais do que sobreviveram. Nós construímos uma nova definição de família, não nos frágeis laços de sangue, mas nos pilares inquebráveis de lealdade, sacrifício e amor. Os valores que um soldado entende melhor. Esta era a nossa fortaleza. Esta era a nossa casa. A missão foi finalmente e verdadeiramente cumprida. Minha história com Arya encontrou paz. Mas sei que minha jornada não é a única. Muitos de nós tivemos que lutar batalhas que ninguém vê, redefinir o que família realmente significa e construir nossas próprias fortalezas de amor e lealdade. Este espaço é para todos nós. Os protetores, os sobreviventes, aqueles que encontraram força no fogo. Se esta história significou algo para você, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Seu apoio ajuda a trazer mais histórias como essa à tona. Pela última vez, deixe-me saber nos comentários, qual é a palavra que define a família que você escolheu ou construiu.